Concluindo aqui mais um dia de liberação energética dos 7 corpos. E hoje é um dia que eu dedico, geralmente eu faço o seguinte, eu dedico um dia só para fazer as liberações energéticas por conta da energia que é requerida para que isso aconteça de forma mais fluida, para que isso aconteça de forma mais fluida mesmo, assim, para que não haja nenhum tipo de bloqueio, tanto na minha energia, porque nas liberações energéticas dos 7 corpos precisa ter energia, é demandado muita energia para perceber a situação, para perceber o campo individual de cada pessoa, para perceber aquele trauma, para perceber aquele bloqueio. E hoje saiu muitas situações voltadas. Deixa eu só escrever aqui, mencionou você, para que as pessoas venham, se elas estiverem acordadas. Então estou concluindo agora, praticamente, né? Comi alguma coisa e vim aqui falar com vocês. E hoje saiu muitas coisas, muitas situações voltadas aos pais, né? Na liberação energética dos 7 corpos, as situações voltadas aos pais estão num corpo chamado o corpo do passado, que é como os pais, as crenças dos pais, as ações dos pais impactam aí em um dos seus corpos energéticos, né? Para que você crie a partir disso, bloqueios emocionais, para que você viva aí em função desse trauma, dessa situação. Uma coisa que a gente precisa entender é que nossa energia, nós como seres individuais, temos necessidades individuais. É por isso que a limpeza energética, dos 7 corpos, ela nunca é igual para todo mundo, né? Existem caminhos diferentes que eu sigo, que eu vou percebendo, recebendo essa intuição, né? E seguindo aí o que eu criei de um roteiro para que a limpeza seja eficaz. E como seres individuais, a gente tem necessidades individuais, obviamente. E aí os nossos pais, porque não foram treinados para perceber isso, a maioria deles, não percebem que cada filho vai ter uma necessidade diferente. E aí acaba que, como cada pessoa tem uma necessidade diferente, e essa necessidade ela não é suprida, né? Seja de atenção, seja de cuidado, seja de carinho, seja de toque, né? E aí a gente leva para aquela parte que fala sobre a sua linguagem do amor, porque cada um tem uma linguagem do amor, e essa linguagem do amor tá ali associada às feridas emocionais, a questões que você precisa liberar, ajustar e tal. Há uma certa carência em relação a isso. E muitas situações acontecem, né? Situações de abuso, situações de muita grosseria, situações de um certo peso que não era necessário naquele momento. Só que cada pessoa tá num nível de consciência diferente. Então, os pais, eles não foram treinados para criar filhos, para educar filhos, para treinar filhos fortes, né? Capazes aí de alcançar o que deseja. E os pais também têm crenças, né? Vem de outros pais que têm crenças. Então a liberação saiu muito isso, esse corpo do passado. E esse corpo do passado, ele influencia em absolutamente tudo na sua vida. Tudo. Por quê? Porque esse corpo do passado, ele imprinta na mente subconsciente verdades, significados, contratos, acordos, juras, situações que, de forma energética, sem você perceber, não necessariamente você percebeu, aquilo é claro para você, você não vive ciclos emocionais e não percebe. Um dos meus clientes de hoje, ele é um ótimo gestor, é super competente. Ele é um homem que tem estuda muito. Ele é um homem que tem um currículo impressionante. Assim, impressionante. E que necessariamente deveria ganhar muito dinheiro. E até consegue ganhar muito dinheiro. Mas o dinheiro não fica na vida dele. O dinheiro não fica. Então, ele recebe muito dinheiro e simplesmente o dinheiro some. Então, essa foi a demanda que ele trouxe para mim. E aí, a gente foi fazendo a liberação energética, acessando o corpo do passado. Foi o corpo que veio, o corpo do passado.
E aí, no corpo do passado, foi feita uma associação na mente dele. E aí é que vem a mente subconsciente que absorve isso, absorve verdades, percebe verdades que a gente não entende, em que o pai dele ganhava muito dinheiro, recebia muito dinheiro de forma fácil. E aí esse cliente meu fez uma associação, né? Esse pai dele recebia dinheiro de forma muito fácil, o dinheiro fluía na vida dele, só que o pai dele não valorizava o dinheiro, como ele julgava que o pai deveria valorizar. E toda a família dele dizia para ele, tudo isso dentro da liberação, toda a família dele dizia para ele o seguinte: seu pai fez muito dinheiro e nunca deu valor. Não seja como seu pai, porque seu pai fez muito dinheiro e não dá valor. Seu pai gasta de forma absurda. Seu pai. Então, o que é que acontece? O que é que a mente dele fez? Qual foi a crença que a mente dele criou um significado ali no corpo do passado sobre o pai, né? Que aí vem o corpo do passado que a gente precisa ajustar. Que você pode ganhar dinheiro. Mas primeiro, não pode ser fácil. Esse cliente meu, esse aluno meu, na verdade, ele faz dinheiro, mas o dinheiro é difícil para ele. É difícil fazer dinheiro. Ele faz muito dinheiro, é difícil fazer muito dinheiro. Ele não fica com o dinheiro. O dinheiro desaparece. A demanda que ele chegou para mim foi: Rosaki, eu faço muito dinheiro com dificuldade, mas eu sei que eu tenho competência de fazer dinheiro de forma mais tranquila, mais fácil, mas o dinheiro vem com dificuldade, vem com muita dificuldade e não fica. Não fica, eu não sei mais o que eu faço porque o dinheiro não fica. E aí o que é que eu descobri? Prestem atenção. O que é que a mente dele fez? A mente dele criou uma situação lá no corpo do passado, criou um ciclo emocional que dizia exatamente o seguinte para ele: você não pode fazer dinheiro fácil, e o dinheiro também, no primeiro momento, você não pode fazer dinheiro fácil, porque seu pai faz dinheiro fácil e nunca valorizou. Então, como ele rejeita a energia do pai, como ele aprendeu a rejeitar a energia do pai, qual foi a associação que a mente dele fez em relação ao dinheiro? Eu não posso fazer dinheiro fácil, dinheiro tem que ser algo suado, tem que ser algo difícil, porque o meu pai faz dinheiro fácil e não valoriza. Então, quando a gente descobriu isso, ele começou a chorar muito. Porque quando a gente descobre um corpo que está desajustado, uma crença que está desajustada, qual é a reação do subconsciente? Ou o choro, ou a risada, ou a resistência. Como ele estava aberto no processo, não houve resistência. Bem-vindo a todo mundo que está entrando. Como ele estava aberto no processo da liberação energética, não houve resistência. Mas eu descobri o primeiro ciclo. E aí fui mais profundo lá no subconsciente, através das técnicas que eu utilizo. E o que é que eu descobri depois? Fiz a pergunta: qual é o ciclo, o que é que tá aqui, qual é o contrato que eu tenho aqui, qual é o pacto que eu fiz aqui? E aí, automaticamente, a mente subconsciente responde, né? Que eu uso a criança interior para fazer esse processo. O que é que ele respondeu? Eu não posso manter o dinheiro na minha vida, porque dinheiro vai fazer com que eu não tenha responsabilidade como o meu pai não tinha responsabilidade. Porque para meu pai o dinheiro vinha de forma fácil, meu pai usava de qualquer jeito, por isso ele era irresponsável. Então eu não mantenho o dinheiro na minha vida. Olhe a neuroassociação que foi feita desse corpo do passado, que a gente liberou hoje, em relação ao pai, que hoje saiu família total, o dia todo. Foi só corpo do passado, só em relação à família. Olha o que a mente fez. Então a gente não pode fazer dinheiro com facilidade, nem manter o dinheiro, porque se eu faço isso, eu ajo como o meu pai. E eu não posso agir como o meu pai, porque meu pai está errado. Então o que acontece? Eu crio
um julgamento, eu crio um distanciamento de uma parte de mim. Meu pai é uma parte de mim. Sua mãe é uma parte de você. Você é o resultado dos dois. Então, se você rejeita qualquer uma dessas energias, energeticamente, eu não tô falando de você ter uma mãe abusiva e conviver com ela, um pai abusivo e conviver com ele. Não tô falando disso. Você não precisa necessariamente conviver. Mas você precisa liberar essa parte, entendendo que o meu pai agia assim. Oi, Gil. Eu não ajo assim. Então, logo, eu posso fazer dinheiro. Logo, eu posso manter o dinheiro. Logo, eu posso ter o dinheiro. Automaticamente, quando eu descobri esse corpo, que a gente descobriu lá na sessão, isso foi destruído. A gente rompeu esse pacto. A nossa mente subconsciente, a nossa mente faz pactos. E se a gente não fizer uma liberação desses pactos, a gente funciona a partir desse pacto. Então, o que é que ele estava vivendo? Ele não estava fazendo dinheiro porque o pai dele sempre teve dinheiro fácil e era um irresponsável. Então, ele não só podia fazer dinheiro fácil com toda a competência que ele tem, com todo o currículo que ele tem, como ele também não podia manter o dinheiro de forma fácil. Ou, na verdade, só manter o dinheiro. Então, ele tinha que se livrar do dinheiro. Entrava um dinheiro agora, pessoal, ele se livrava do dinheiro. Ele falou pra mim, Rosaki, a partir das liberações, das reprogramações que eu fiz com você, eu fiz 5 mil reais. No outro dia não tinha mais 5 mil reais. Mas você gastou com o quê? Obviamente que eu sei porque ele gastou. Eu não sei. Eu falei, eu sei. E a gente libera isso amanhã. Não foi amanhã, foi uma semana depois, porque geralmente eu dou um dia todo pra liberação, pra limpeza. Só pra fazer limpeza, eu não faço outros treinamentos. Então, vejam bem, é isso que acontece. A mente, a nossa mente, quando ela não tá treinada, quando ela não tá direcionada, quando você não libera as questões do passado, as coisas que você percebeu, ela cria significados. Então, qual foi a liberação que a gente fez hoje? Esse é um dos exemplos que eu tô dizendo pra vocês. Eu não posso fazer dinheiro fácil, primeiro. Porque meu pai era irresponsável. Ele tinha dinheiro fácil, ele era responsável. E depois, eu não posso manter o dinheiro. Porque se eu manter o dinheiro na minha vida, eu tenho que me livrar desse dinheiro. Porque senão eu vou ser igual ao meu pai. Então, veja. Você precisa liberar isso. Então, é o mesmo caso de minha cliente de hoje, que a mãe era narcisista, e ela rejeitava essa energia da mãe, e ela acabava atraindo homens que tratavam ela do mesmo modo. Por quê? Porque energeticamente ela tinha um contrato com a mãe. Então, eu não posso ter um relacionamento bom, certo? Porque a minha mãe é assim. Minha mãe é abusiva. Logo, eu também, de certa forma, serei abusiva. Então eu tenho que atrair. Eu não sou digna de homens que me tratem como rainha, que cuidem de mim. Então eu tenho que atrair homens o quê? Abusivos. Pra honrar e validar quem? Minha mãe. Tudo de forma inconsciente. Não é algo que você fala assim, eu vou fazer isso porque é maravilhoso. Não. Inconsciente. Nós temos uma mente inconsciente que opera 90% das suas escolhas. As suas escolhas não são suas. 90% das suas escolhas estão baseadas na mente subconsciente. No que você ouviu, percebeu, deu significado, se identificou e falou, eu sou assim. Logo, a partir desse momento, você será assim. Então, o que é que a limpeza energética dos 7 corpos faz? Libera isso. Tira você desse ciclo. Você ganha as ferramentas para fazer isso. Porque, vamos lá. Isso quer dizer que no outro dia, o meu cliente, o meu aluno, não vai passar por uma situação semelhante em relação ao dinheiro? Vai. Só que agora ele vai estar consciente. Agora ele sabe. Agora ele tem as ferramentas. Agora ele já sabe de onde vem.
Então, a partir de agora, bem-vinda, Gás, Edna. Então, a partir de agora, ele não vai mais aceitar esse ciclo emocional. Ele não vai mais aceitar viver a partir desse trauma, desse bloqueio. Entendem? Funciona assim. Vou dar um exemplo para vocês da minha vida, de algo que eu vivi no passado. Quando eu descobri a limpeza energética dos 7 corpos, que eu fui trabalhar, eu fiz toda essa liberação em mim primeiro. Por isso que eu falo que eu sou o maior caso de estudo. Então eu curei tudo na minha vida a partir da liberação energética dos 7 corpos. Certo? Então eu sou o meu primeiro maior experimento. Vou dar uma outra situação que viveu comigo em uma vez. Um exemplo de 300 milhões de exemplos que eu tenho. Tanto o meu quanto dos meus alunos, mas eu vou falar de mim agora. Eu aprendi, quando criança, em um corpo emocional, de que as pessoas, elas cometiam erros comigo e depois, uma breve desculpa resolvia tudo. Então isso estava programado na minha mente. Estava programado, bem-vinda, Lívia. Estava programado, eu vou deixar esse vídeo salvo, só para que vocês entendam, eu tô falando porque é um vídeo ao vivo. Estava programado em mim, certo? De que? Programa subconsciente, eu não tinha consciência disso. De que as pessoas sempre vinham, me feriam, de certa forma, e depois pediam desculpa. E tava tudo bem. Quando eu me dei conta disso, há muitos anos atrás, o que é que aconteceu? Prestem atenção. Eu fiz a liberação em mim em relação a isso. Eu entendi que isso era um ciclo emocional. Eu entendi que isso era um contrato, um acordo de que eu viveria relacionamentos em todas as esferas, porque a mente não entende a separação. Então, se você tem um abuso em uma área, você terá um abuso em todas as áreas, de diversas outras formas. Prestem atenção. Nem sempre o abuso é sexual. Às vezes o abuso é de outras formas. Como a mente não entende essa separação, o que acontece? Eu fiz a liberação e 2 dias depois, prestem atenção, eu estava em um determinado local e aí fui nesse local, conversei com uma pessoa e quando eu entrei na sala, onde eu estava, tinha uma porta, como aqui, tem essa porta, tá vendo? Tem essa porta, eu estava aqui e a pessoa estava sentada na minha frente. Eu estava conversando ali com a pessoa, tranquilo. Quando a gente entra numa sala, a gente tem que bater, concordam? Sim. Uma pessoa que trabalha nesse local entrou na sala e bateu na porta. E não bateu na porta. Ela só entrou e bateu a porta em mim. Demorou um pouquinho, ela pediu desculpa. Prestem atenção. Aí eu falei, tá bom. Automaticamente, eu falei, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Só que depois, como eu já tinha feito a liberação energética dos 7 corpos em mim, sobre aquela situação, o que é que a minha própria mente me lembrou? Porque ela estava treinada a não aceitar mais isso. A não aceitar mais ciclos de desrespeito, depois vindos de, desculpa. O que é que eu fiz na mesma hora? Eu falei assim, fulana, não me lembro o nome. Fulana, quando a gente entra numa sala, a gente tem que primeiro bater. Porque é muito fácil você esbarrar em mim como você fez, me ferir. Ela não chegou a me ferir. Mas você poderia me ferir. E depois pedir desculpa. Pedir desculpa não vai resolver. Você já fez. Então eu não aceito desculpas na minha vida. E aí ela tentou questionar. Só que como eu estava muito seguro de mim, eu falei, e quando nós estamos errados, a gente apenas ouve. A gente não tenta questionar. E automaticamente ela se calou. Então vejam bem, assim que eu identifiquei o corpo, que eu identifiquei o trauma, que eu identifiquei o ciclo, me foi apresentado algo muito parecido, muito sutil. Então o que é que vocês aprendem comigo? A perceber a sutileza. Porque essas coisas, tudo isso, a sua mente vai programando. Então, no primeiro momento, você aceita o grito. No segundo momento, você aceita o beliscão. No terceiro momento, você aceita o tapa. No quarto momento, a pessoa está batendo em você. Por quê? Porque a sua mente, ela vai direcionando você
peraí, eu posso. E o outro vai recrutando energia. Então, se você não souber se posicionar, se você não estiver liberada desse trauma, dessa situação do passado, porque tudo isso são reflexos, são ecos do passado, que você precisa estar atento, que você precisa estar presente para perceber, a recuperar o seu poder de colocar o outro no lugar dele. Entendendo que quando você está fazendo isso, não é porque você está desrespeitando o outro, não. É porque você está respeitando a pessoa mais importante na sua vida, que é você. Então, quando você não funciona a partir da criança ferida, da criança rebelde, da criança problemática, da criança que quer culpar os pais, que quer culpar uma situação, quando na verdade você liberou esse trauma, quando você está muito seguro de quem você é, segura de quem você consegue frear o outro. Você consegue dizer, não, eu não aceito mais isso. E aí eu comentei essa história com essa pessoa, com uma outra pessoa. E aí a outra pessoa falou pra mim, eu não teria coragem de fazer isso. Eu falei, mas eu tenho. Porque eu me respeito, porque eu me amo. E eu não aceito mais isso na minha vida. Automaticamente, quando eu tive esse posicionamento, tudo mudou. Hoje não acontece mais isso na minha vida. E se por acaso acontecer, o posicionamento será o mesmo. Porque se você não aprender a dizer não, você só vai dizer sim. E você vai ser desrespeitado, desrespeitada. Você vai ser desvalorizado. Você vai ser desvalorizada. E você vai programando a sua mente. Se você começar a passar num sinal vermelho, sempre, vermelho não, no sinal laranja, sempre no sinal laranja, automaticamente você vai bater o carro. Porque você está treinando a sua mente que pode. Então, a mente, ela funciona a partir disso. Tudo é treino. Tudo é liberação. Entende? Então, assim, esses ciclos emocionais, eles acontecem diariamente. Eu tenho uma aluna que hoje ela não vive mais isso, que ela criou todo um trauma em relação aos pais, que ela casou com um homem idêntico ao pai dela. Pra fugir do pai dela. Então ela carregava esse contrato, esse acordo energético com o pai, e ela viveu 30 anos com um homem tão abusivo quanto o pai dela. Tão abusivo como a mãe dela também, de certa forma. Então, se você não liberar essas crenças, esses traumas do passado, você começa a funcionar a partir deles. E aí toda a sua vida vai ser a partir deles. Hoje eu fiz uma pergunta para uma aluna minha, que eu perguntei assim, quais os outros lugares que você é abusada também, que você não percebe? E aí ela começou a chorar, e aí veio na liberação energética. Todos os outros lugares. Todos os pequenos abusos que ela vivia. A mesma coisa, um outro aluno meu, que tinha um pacto inconsciente com a mãe. Que energeticamente, ele era casado com a mãe. Energeticamente. A esposa tinha todo o comportamento da mãe. Todo. E olhem que era um ciclo que vou explicar aqui pra vocês, vocês ficam passados. Entendeu? De chegar no nível de ele estar destruindo o próprio corpo dele. Destruindo o próprio corpo dele, criando acidentes para ferir ele. E como é que eu sei disso? O subconsciente, dentro da liberação energética dos 7 corpos. Então, liberar essas situações, liberar esses traumas, ajustar os seus 7 corpos é fundamental para que você alcance novos resultados. Então, o relacionamento que você não tem hoje é um reflexo de um bloqueio emocional que você tem, que você não tem consciência de repente sobre isso. E que a sua mente te apresenta a todo momento, só que você não está presente para perceber. Só que você não tem as ferramentas. Você vai para a culpa, você vai para o medo, você vai para o desrespeito de você. Você acha que você não pode desagradar o outro, que você tem que agradar o outro muito. Ou a família, ou existe um corpo familiar também. E que você precisa ajustar também. Porque senão as coisas acontecem no automático. Você vive uma programação no automático. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que um pouco do que aconteceu hoje. E um pouco dessas experiências. São muitas experiências em relação à liberação energética. São muitas experiências assim. E principalmente experiências de sucesso, né?
porque a gente faz um equilíbrio da criança interior, e eu fico muito emocionado, muito emocionado. Sou muito grato por ter recebido esse presente, que é a liberação, porque transformou a minha vida, né? Eu tinha uma asma também, depois eu conto pra vocês o que era essa asma, e hoje eu não tenho mais, eu sou curado, eu me curei da asma a partir da liberação energética e dos 7 corpos, e eu sou muito grato por essa ferramenta. Eu amo essa ferramenta, sou apaixonado. Eu amo trabalhar com reprogramação mental, transformar vidas e os tantos de resultados que eu tenho aí nos depoimentos. Então era isso que eu queria falar pra vocês essa noite. Que quando você se conhece, quando você se trabalha, quando você treina a sua mente, quando você passa a liberar o passado, a liberar essas crenças, a liberar esse peso, sabe, a se livrar desses pequenos contratos, desses pequenos acordos que você fez aí de forma até inconsciente com seus pais, com sua família, o que quer que seja, você vive feliz. Você acessa um lugar de flow, de liberdade. Você equilibra todos os seus chakras, porque dentro da liberação há um equilíbrio de todos os chakras. E você consegue alcançar tudo que você deseja. Absolutamente tudo. Sabe, é algo assim que eu vejo nos atendimentos. Hoje foi um dia que eu saí emocionado, porque eu vi o tanto de liberação que foi feita e o quanto os meus alunos transformam a vida deles. E o quanto eu transformo a minha vida também, porque cada vez que eu faço as liberações energéticas dos 7 corpos, eu também me modifico, né? E é isso. E eu sempre falo, né? O meu objetivo é transformar mentes mesmo, é reprogramar pessoas mesmo, é construir pessoas fortes, empoderadas, cheias de si. E é isso. E tem até um vídeo aqui no Instagram, que o ex de uma cliente minha falou que eu torno as pessoas egoístas, né? Porque ela simplesmente aprendeu a se posicionar com ele e não aceita mais, e hoje não aceita mais o desrespeito dele, e hoje vive o relacionamento que sempre sonhou com um homem incrível. Então é isso. É sobre isso total, entendeu? É sobre isso total. E é isso, né? É só um julgamento da percepção dele, né? De que hoje ela tá forte, de que hoje todos vocês estão fortes, vivendo os resultados que vocês sempre quiseram, por conta da liberação energética dos 7 corpos, por conta das reprogramações mentais, dos treinamentos, entendendo quem são vocês, entendendo o valor de vocês. E é isso. Eu tô aqui pra isso, pra mostrar que vocês são incríveis e que vocês não podem aceitar viver a partir de um programa mental de escassez, de culpa, de trauma, de desrespeito, entendeu? Porque foi isso que eu fiz na minha vida. E assim, até o meu corpo é outro. E é impressionante como até doenças são liberadas na liberação. Tem uma outra aluna minha que ela fez a limpeza hoje. Ontem a acne estava tranquila. Ela não tinha mais acne. Por quê? Porque já era um reflexo de um padrão mental. E em relação a dirigir carro, hoje dirige perfeitamente bem, porque tinha medo, sabe? Sem diversos resultados em relação a dinheiro, relacionamento, tudo. É isso. A gente tá aqui pra viver uma vida em abundância. Não pra ter pouco, não pra ter menos do que a gente merece. E é isso, eu sou muito grato por isso, por essa ferramenta. E muito, como eu sempre falo, né? Muito mais transformações virão.